Olá, estamos no ar não para atacar ninguém, e sim para rebater as críticas contra a Igreja Universal. Eu sou assembleiano e estaria aqui em defesa de qualquer outra igreja evangélica. Agora para você, a grande reportagem. Ultimamente, estamos vivendo uma verdadeira guerra e parece que deixou de ser contra as potestades do mal. Ultimamente estamos vendo ataques e mais ataques contra a Igreja Universal. Tudo bem que ninguém chuta cachorro morto e ninguém atira pedras em árvore que não dá fruto. Um rapaz postou uma imagem da Arca da Aliança na inauguração do Templo de Salomão, com uma legenda que deu uma grande confusão. Aí eu te pergunto, Deus se agrada do que ele fez? Esta é a imagem, com essa legenda, uma legenda muito provocativa, uma verdadeira baixaria, sem nenhum respeito. Depois dessa publicação, alguns bombardearam a Igreja Universal e o bispo Edir Macedo com seus comentários agressivos. O Jadiel Coutinho entrou contra esses comentários e veja a resposta do rapaz. Júnior Pires diz: veja o vídeo dos corruptos aí, Jadiel, postei para você. O vídeo que o rapaz se refere é um vídeo em que Edir Macedo aparece falando sobre o dízimo e ele diz uma frase, ou dá ou desce, uma frase muito fácil de se entender. E o rapaz é tão inteligente que ele não entendeu a lógica desse vídeo. Tá muito simples de entender. O dízimo você dá, você sobe. Se você não dá, você desce. Ou dá ou desce. Isso que o Edir Macedo quis explicar nesse vídeo. E daqui a pouco eu vou mostrar para você como Deus trabalha com uma lei de recompensa. Já mostro para você. O que mais me surpreendeu foi esse rapaz me trazer reportagem da TV Globo para atacar Edir Macedo. A Globo é a fonte de onde saem todas as acusações contra a Igreja Universal. A emissora que tanto aponta o dedo para a Igreja parece não prestar muita atenção ao próprio quintal. Literalmente. Veja bem essas reportagens sobre a TV Globo e me responda que moral e que autoridade a Globo tem de falar mal da Igreja Universal. Nos últimos dias, nossos repórteres foram a campo para desvendar um mistério. Por que este imenso e valioso terreno que pertence ao governo do estado de São Paulo está cercado e protegido pela Rede Globo como se fosse uma propriedade particular? O que nós descobrimos é um exemplo de como a emissora da família Marinho costuma agir nos bastidores do poder. Esse terreno, numa das áreas mais caras da cidade, pertence ao povo de São Paulo. Mas a Globo diz que é dela. Vejam o que um segurança da Globo fala para o nosso produtor que tenta entrar. Onde é que entra nessa praça? Ó, dessa aqui não pode entrar não. Essa não pode entrar, não, é particular. Ah, é da Globo? Isso. Ah, tá, nem se pediu autorização, né? Nem tem autorização pra falar a verdade. Então tá bom. O terreno que fica junto da sede da Globo em São Paulo é da Secretaria de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Em novembro de 2006, a Secretaria quis vender o terreno, recebido como doação do Departamento de Estradas de Rodagens, o DER. A concorrência pública aberta trazia as informações sobre a área. Metragem, quase 12 mil metros quadrados. Preço inicial, mais de 11 milhões e 400 mil reais.
Mas ninguém sabe por que a concorrência parou. Há 11 anos o terreno foi incorporado ao patrimônio da Globo. A empresa dos irmãos Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho não paga um centavo por isso. Poderia ter dado por ele os 11.400.000 reais. Não quis ou não teve dinheiro em caixa. A empresa da família Marinho tinha uma enorme dívida em dólar e, na mesma época, iniciou a construção dessa luxuosa torre de escritórios ao lado da sede do jornalismo. A mesma TV Globo, que se apropriou de uma área pública, tem atacado insistentemente a Rede Record com denúncias velhas e já arquivadas pela Justiça, usando como tese fiscalizações antigas feitas por órgãos públicos. Como comenta o advogado da Universal numa carta publicada no blog do Bispo Edir Macedo na internet. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. As ações, eu digo que há, sem dúvida, uma perseguição do Ministério Público de São Paulo com relação à Igreja Universal e ao Bispo Edir Macedo. A Globo, até pouco tempo, ela tinha o monopólio das comunicações no país. E quando uma empresa tem o controle absoluto da informação, os telespectadores só conhecem um lado da história. Mas isso está mudando. Investigação não é condenação. E todo aquele que é investigado ou acusado tem direito de defesa. A Globo, por exemplo, já foi alvo de dezenas de autos de infração aplicados pelo Ministério da Fazenda e outras infrações que passam por análise neste momento. Em 1996, em parceria com o banqueiro Arthur Falck, a Globo criou o Papa Tudo, uma espécie de bingo virtual. Os bilhetes eram vendidos nos correios e casas lotéricas. Prometiam prêmios milionários ou dinheiro de volta no fim do ano. Globo e você, tudo a ver. A garota propaganda era a embaixadora do Unicef no Brasil, o Fundo Mundial para a Infância e Adolescência, e rainha dos baixinhos, Xuxa. Você pode ganhar prêmios milionários para ter um Natal diferente e também ajudar a fazer muita gente feliz. Os cofres da emissora carioca ficaram abarrotados com o dinheiro dessa loteria. Mas depois de algum tempo, os prêmios milionários deixaram de ser pagos. Arthur Falck chegou a ser preso. Até hoje o processo está parado e a Globo, misteriosamente, nunca foi processada como parte do esquema do telebingo Papa Tudo. Papai Noel, o seu Natal milionário. Mistério também na compra do Projac, o centro de teledramaturgia da Globo. Para a construção do seu complexo, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. Na última terça-feira, dia 11 de agosto, começaram os ataques desesperados da TV Globo. O principal jornal da concorrência chegou a exibir uma reportagem de 10 minutos e usou esse tempo raro nas televisões para definir como quadrilha os líderes de uma das mais importantes instituições evangélicas do mundo. Na reportagem, a Globo mostrou imagens ilegais gravadas 3 anos atrás durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre.
desrespeitou a liberdade de manifestação religiosa dos evangélicos. Um produtor da emissora também se passou por fiel no Rio de Janeiro para invadir um templo da igreja. Ele usou uma câmera escondida, mas as mesmas imagens podem ser vistas em programas religiosos exibidos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. A Globo voltou a ser preconceituosa e insinuou que a doação espontânea é roubo. As pessoas, elas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Então todo mundo contribui com a sua igreja, eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. A história da Rede Globo é recheada de casos nebulosos. No topo da lista está a até hoje mal explicada compra da estação em São Paulo. Essa história começa na década de 50. Na época, Oswaldo Ortiz Monteiro era o principal acionista da TV Paulista e decidiu vender a emissora. O empresário Vitor Costa Petralha foi o comprador. Só que ele não chegou a ocupar a cadeira de presidente. Vitor morreu antes da transferência ser realizada, ou seja, no papel tudo ficou como estava. A família de Oswaldo Ortiz Monteiro permanecia como proprietária da TV Paulista. Isso no papel, porque na prática não foi o que aconteceu. A emissora ganhou um outro dono. Foi o filho de Vitor Costa quem assumiu o comando da TV Paulista. E foi ele que em 1964 vendeu a TV Paulista para Roberto Marinho. O chefão da Globo comprou a emissora de um homem que não era dono dela. Este jornalista confirma toda a história. Carlos Newton conta que a investigação da compra da TV Paulista começou no final dos anos 90, depois da morte de Oswaldo Ortiz Monteiro, o dono de fato, que não chegou a formalizar a venda para a família Costa. Seus herdeiros começaram a manusear os documentos e descobriram que não havia nenhum documento sobre a venda da TV Paulista para Roberto Marinho. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Eles então vieram ao Rio de Janeiro e entraram com um processo, uma ação de exibição de documentos que comprovariam a compra da TV Paulista por Roberto Marinho. Os contratos entregues pela Rede Globo foram levados para perícia. O resultado? Todos os documentos eram falsos. A família Marinho apresentou termos de transferência dos donos da TV Paulista. Um festival de erros grosseiros. Repare, os papéis foram assinados em fevereiro de 77. Nesta data, a TV Paulista já não existia mais. Chamava-se TV Globo. E o curioso, 2 nomes que aparecem nos termos já haviam morrido no ano da assinatura, como mostram as certidões de óbito. Se estavam mortos, como é que assinaram? Para justificar a transferência, os contratos foram assinados por Luiz Eduardo Borghetti. Borghetti era funcionário da Rede Globo e, pelo documento, ele teria recebido dos proprietários da TV Paulista o comando das ações. Tudo isso realizado por meio de procurações fraudulentas. Vamos às provas. Primeira fraude. O uso do SIC, que hoje chamamos de CPF. Os documentos foram assinados entre os anos de 53 e 64. Mas esse sistema só foi criado pelo governo em 1969, 5 anos depois. Segunda fraude. Os 3 documentos, com datas diferentes, foram datilografados com a mesma máquina de escrever. Só que a máquina usada nesse documento de 1953 só seria criada no começo dos anos 70.
20 anos depois. Terceira fraude. Os documentos que transferem todos os poderes a Luiz Eduardo Borghetti, funcionário da Rede Globo, não teriam sido assinados pelo dono da TV Paulista. Muitas vezes, nós olhamos para uma ou duas pessoas que saíram da igreja, abandonaram a fé, e daí sai falando mal da igreja. E daí começamos a julgar a igreja por isso. E por que não olhamos para as milhões de pessoas que são abençoadas por Deus através da igreja? Vamos ver agora o valor da Igreja Universal e o trabalhar de Deus em relação ao dízimo. Este é um relato de um pastor da Igreja Universal de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Às vezes é necessário acontecer algo grave para que venhamos despertar. Todos os dias o diabo tem ceifado vidas e às vezes nos preocupamos demasiadamente com os nossos problemas. Hoje pela manhã ouvi gritos dentro da igreja. Achei que era alguém fazendo algazarra. Quando abro a porta do salão, me deparo com um homem sangrando de uma forma como nunca tinha visto antes, clamando, gritando, chorando, enfim, suplicando por sua vida. Ele havia sido baleado no rosto e perdia muito sangue. Não sei o motivo, talvez roubo, talvez drogas. O clamor dele era apenas um: eu sei que vou morrer, mas não me deixe ir para o inferno. Naquele momento, acredito que um filme passou na cabeça dele, com todos os erros e tudo de errado que ele fez. Apesar da situação, não pensei duas vezes. E logo perguntei: você aceita Jesus? E ele aceitou. Amém por isso. Se ele vai escapar dessa, não sei, mas a nossa parte foi feita. E assim creio que se ele for, vai com Jesus. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Não havia nenhuma outra igreja aberta em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Em pleno domingo, absolutamente ninguém nas ruas. Um deserto. Agora pergunto, e se a Universal estivesse fechada, para onde a alma dele teria ido? Para os que nesses últimos dias criticaram a Universal, questiono: será que temos mesmo feito mal à sociedade? Será que enganadores se preocupariam realmente com pessoas viciadas? E a todos que se dizem da fé, será que você tem se preocupado com as pessoas como deveria? O inferno não se satisfaz. Assim diz a Bíblia, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Dízimo, esse dízimo de cada fiel repetido, repetido, sustenta e muito bem as igrejas evangélicas, como já sustentou melhor a Igreja Católica, mas sustenta. Então, vamos dizer que essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí um engano. E esse é o engano redondo de muitos. Eu vou falar de uma igreja que eu não tenho nada a ver com ela. Ok? Eu não tenho muitas discordâncias. Então vamos lá, vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Você acha que o cara que é membro da Universal está dando oferta e dízimo apenas porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal, consegue persuadi-lo para que durante 10, 15, 20, 30 anos o cara dá dízimo, dá ofertas especiais e não tem nada de benefício? Deus trabalha com uma lei de recompensa. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz assim: olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão na minha frente pelo prêmio. Você sabe que Deus, ele fala de uma lei de recompensa o tempo todo, porque Deus conhece o ser humano. Mas então, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu mostro para você, e você pode ir em qualquer igreja.
Esse é um engano de muita gente. Você pode ir em qualquer igreja. Eu desafio imprensa, pode ir comigo. Chama, querida, escuta. Mas muita gente já reclamou, já deu matéria dizendo que perdeu tudo. Então você faz o seguinte, você pega do universo, peraí, vamos para a lei da probabilidade. Então, você tem um grupo, é assim que se faz as pesquisas. Você tem um grupo de 1000 pessoas, onde 30%, não vou nem ser mais, 30% abandonou a fé, reclamou que perdeu tudo. Agora, você tem um grupo de 1000 pessoas onde 1 ou 2 estão reclamando. Esse número, Gabriela, não é pastores, não somos nós, eu não mudo vida de ninguém, eu não transformo ninguém. A verdade é que Deus está interessado no bem-estar do homem. Então, o que eu digo para você é o seguinte, vai lá no povo. Como é que uma pessoa, Marília Gabriela, fica 30 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, dando oferta e dízimo e não tem benefício nenhum. É um imbecil idiota. Não. Então, como é que é isso? O maior beneficiado são as pessoas na igreja. Eu acho que encontram um conforto, um tipo de conforto. Encontra muito mais. Bom, um conforto, um estímulo. Mas... Gabriel, Silas, você falar que alguém não vai ficar numa igreja por uma pessoa, eu garanto para você, quem está nos vendo aqui, está achando você muito mais interessante do que eu, porque existe uma capacidade de liderança, uma maneira de se expressar que faz um líder. Mas você não consegue segurar uma pessoa há 30, 40 anos dando dinheiro. Você até consegue isso para te seguir. Mas o cara dando bens, agora o que acontece? Vamos lá, quais são os graves problemas da sociedade? Drogas é um grave problema, correto? Um gravíssimo problema, que nem eles sabem o que vão fazer, tá? Bebida, 1 em cada 4 jovens... É droga, eu quis separar, né? Porque a bebida é uma droga diferenciada, né? Muito diferente, a gente pensa que é mais leve, que é legal. Então, você tem as drogas não licenciadas, boa a tua ajuda, e tem a droga legal, problemas. Quais são os problemas? O desarranjo familiar. Minha filha, a igreja trabalha para recuperar essas pessoas sem o Estado dar R$1 no de graça para o Estado. Então o cara, Gabi, nós temos essa experiência, o cara tem um único filho. Ele diz, eu daria tudo o que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo o que eu tenho para tirar esse cara do crack. Eu daria tudo para tirar meu marido da bebida. Aí vai para a igreja. O filho volta, é restaurado. Quanto vale isso? É ele. Aí você vai perguntar a ele assim, eu fui beneficiado? Ele diz assim, se eu der o dinheiro todo que eu ganho, não paga, não é o que o pastor fez. Eu não gosto desse negócio de pastor. Pastor é apenas um condutor, mas o que Deus faz na vida das pessoas. Eu não faço nada, Gabi. Eu creio num Deus que faz. E mais de 100 funcionários. Seria injusto também da minha parte eu começar a trabalhar, eu começar a mudar de vida e não entender que eu tinha que ajudar a obra de Deus, a Igreja Universal, para que ela também pudesse alcançar outras vidas, né? O médico Francisco Trotti ficou famoso entre as celebridades depois que desenvolveu um método novo para perder peso. Mas, insatisfeito, abandonou a medicina e virou comerciante. Depois de expandir os negócios, foi à falência e perdeu tudo. Resolveu voltar à medicina e encontrou entre os pacientes um que tinha uma história muito parecida. Aconselhado por ele, procurou um pastor da Universal. Ele falou, o senhor olhe para frente e confie em Jesus. Deste dia em diante, o doutor Francisco reencontrou a prosperidade. Jesus me talhou para essa profissão. E eu sei que todo o talento que eu tenho provém dele e disso mergulho muito e a ele eu dedico o sucesso e a vitória do meu trabalho. Vitória que chegou para Claudete quando ela deixou de ser garçonete nos Estados Unidos e arriscou a sorte no ramo de alimentos. Virou uma espécie de banqueteira e já serviu até o presidente na Casa Branca. De uma maneira ou outra, Deus ajuda. Ele abre as portas, ele dá condição. E a gente está conseguindo. Medalha de ouro no PAN do Rio, Juarez dos Santos cresceu na igreja evangélica. Através do esporte conheceu o mundo, mas sabe que sem fé não teria ido a lugar nenhum. Do momento que a gente pratica a fé, né, bem praticada, bem depositada em quem você deposita, aqui fora vai ser consequência daquilo que você apresenta lá. Então, assim, tudo vem correndo na medida certa. Carlos Alberto saiu do interior do Rio Grande do Sul para arriscar a vida na capital do estado. Camila lutava contra a dependência química. Quem vê essa padaria enorme não imagina de onde a família Quadri partiu. A gente é muito feliz, a gente
estar completamente realizados, satisfeitos na Igreja Universal, porque foi ali que a gente encontrou uma transformação para a nossa vida. Desembargadora da Justiça do Trabalho do Pará e Amapá, Sulimar conta que, ao contrário do que muita gente imagina, a Igreja Universal não cresce sozinha. A igreja, que eu fui a primeira vez, uma igreja calorenta, pequenininha, num bairro bem humilde, os bancos não tinha nem a luminária, era assim, era um biquinho de luz. Ele pede que todos o observem bem. Deixa eu tirar os óculos, que assim vocês podem olhar olho no olho. Nos seus olhos você vê como está o seu espírito, o seu estado de espírito. Veja nos meus olhos se há tristeza, angústia, desespero. Em seguida, Edir Macedo revela como a Igreja Universal gasta o dinheiro que arrecada dos fiéis. Você vê esse templo aqui. Isso aqui, nós compramos essa igreja aqui por, não sei quanto foi, mas parece que foi 2,5 milhões, parece, 2,5 milhões de dólares. E nós fizemos uma reforma que chegou a 4 milhões, mais ou menos. Mais ou menos 4 milhões. Eu não sei exatamente o número, mas uns 4 milhões. Então, a oferta vai nisso aí. O bispo diz que os gastos da igreja são transparentes. Segundo ele, no site e em veículos de comunicação da entidade, é possível acompanhar o investimento das doações dos fiéis. O jornal Folha Universal registra semanalmente o dia a dia das obras sociais e abertura de novas igrejas, como mostram essas reportagens publicadas nas últimas semanas. Nesta, o destaque é a inauguração da igreja na Flórida, Estados Unidos, onde a entrevista está sendo gravada. Ações sociais no combate à AIDS, miséria e solidão, no trabalho da Igreja Universal na África do Sul, Peru e Itália. Aqui, mais uma inauguração na Europa. A nova Catedral da Fé em Bucareste, capital da Romênia, tem o objetivo de levar socorro espiritual ao povo. Vítimas de catástrofes recentes, como as enchentes do norte e nordeste do Brasil, também foram atendidas pela Universal. Ao todo, a Universal possui mais de 4.700 templos espalhados só no Brasil. O bispo não nega que investe pesado no conforto dos templos. Para ele, uma maneira de retribuir a contribuição dos evangélicos. Se eu fosse o chefe de uma gangue, você acha que eu ia investir dinheiro em televisão? Você acha que eu ia investir dinheiro em templos bonitos, maravilhosos, confortáveis? Você acha que eu ia pegar o dinheiro e ia colocar em coisas que não dão lucro? Eu investiria em ouro, porque o ouro não cai nunca. Eu investiria em coisas que me daria lucro pessoal. A igreja cresce, onde a gente vai, a igreja cresce, desenvolve, multiplica. Ela começou com meia dúzia de pessoas e hoje tem milhões e milhões, eu não sei quantas pessoas, nem me pergunto porque eu não sei. Quantas igrejas tem, eu também não sei quanto tem. Quanta igreja dá, eu também não sei, eu nem quero saber. Eu quero saber que nós estamos avançando, estamos pagando os nossos compromissos e isso está incomodando os poderosos, os que estão aí há muitos séculos. Mas o senhor acha que é ou não vítima de preconceito religioso? Por parte da mídia. E da sociedade? Olha, a sociedade eu não sei, porque a mídia faz a cabeça da sociedade, né? Às vezes as pessoas mais inteligentes, querem ver, querem avaliar, querem pesquisar. E essas que não comem na mão da mídia, que não comem na mão alheia, essas não tem preconceito nenhum. Mas aqueles que comem, que se alimentam da mídia, aqueles que vivem numa fé emotiva, esse sim. A Igreja Universal tem mais de 8 milhões de fiéis só no Brasil. Prega abertamente a teologia da prosperidade e afirma ter uma regra inviolável, a exigência de uma conduta de caráter correta de seus pastores. São mais de 10 mil pregadores apenas no Brasil. Eu não posso dizer que não tem. Tem pastores que não prestam, que estão no nosso meio.
Tem gente que não presta que está no nosso meio. Eu não sei quem são, mas quando eles se manifestam, eles são eliminados imediatamente. Como? Eles são mandados embora, são excluídos, e são expulsos. E são esses que se voltam contra nós. Nós temos tido ao longo desses 32 anos de vida na igreja, muitos pastores que fizeram besteiras. Roubaram, adulteraram, abusaram da boa-fé das pessoas. Nós tivemos um pastor que até foi aqui nos Estados Unidos, que ficou se sabendo que ele havia se insinuado por um garoto de 14 anos. A polícia veio, foi denunciado, e a polícia veio, nós demos todo o apoio para a polícia, e nós não sabíamos desse assunto, éramos completamente ignorantes. Esse rapaz, mas quando nós procuramos saber direitinho, nós demos todo o apoio e ele foi preso e foi condenado. E, obviamente, nós damos apoio para a justiça para que esses elementos sejam presos, sejam condenados. E quanto aos fiéis que dizem ter sido coagidos por pastores, cito os nomes. Gilmosa dos Santos, de Goiânia, Maria Moreira de Pinho, de São Paulo, Edson Luiz de Melo, de Belo Horizonte. Essas pessoas, de acordo com os promotores, são pessoas que dizem que tiveram parentes ou elas próprias foram coagidas pela Igreja Universal a fazerem doações. Eu não sei se isso é verdade, porque é muito fácil arranjar pessoas para fazerem esse tipo de coisa. Existem muitas pessoas más, pessoas que me odeiam, pessoas que são nocivas, que podem e fazem isso mesmo, se dizerem vítimas do trabalho da igreja. Agora, eu pergunto, o Ministério Público não vai ver os milhões que têm sido abençoados? Guarulhos, Grande São Paulo. Há 10 anos, todo fim de semana é assim. Rubens tem destino certo. O representante comercial visita uma das dezenas de penitenciárias espalhadas pelo estado. Aquela pessoa que talvez às vezes a família não vem visitar, os parentes deixaram, essa pessoa não tem o apoio de ninguém. Então a gente vai lá, leva a palavra de Deus, essa pessoa ela muda, ela larga o vício, ela começa a pegar firme, ela se arrepende. Leandro é um exemplo. O olhar é de vitória, liberdade. Durante 4 anos, ele viveu atrás das grades, cumpriu pena por homicídio e superou o vício das drogas. 1 ano de liberdade, não sei mais o que é beber, não sei mais o que é fumar, usar droga, graças a Deus, livre, tenho meu emprego. Hoje, Leandro está recuperado, encontrou uma nova vida. Eu moro no mesmo lugar, no mesmo endereço, um bairro a qual ali mães, usava como os filhos uma má influência. Hoje, mães, pede para que eu chame os seus filhos para ir para a igreja. Histórias como a de Leandro fortalecem o trabalho de Rubens. A gratificação maior ainda é saber quando você está na rua e você recebe um abraço de um ex-detento e ele fala assim, olha, muito obrigado, você, poxa, me ajudou muito. No pior momento da minha vida, você esteve lá me ajudando, você compartilhou com o sofrimento que eu estava lá. Isso não tem preço que pague. E lá vai ele, transformar a vida de mais uma pessoa. O bispo parece não demonstrar qualquer preocupação com o efeito das denúncias sobre a imagem dele. Esse momento é positivo para a Igreja Universal. Por quê? É positivo porque acirra a nossa fé, aumenta aquece a nossa fé. Todas as vezes que a igreja cresceu foi nesses momentos. Foi justamente por ter passado por esses momentos. Você sabe que, às vezes, para você dar um salto, você tem que se abaixar. Eu sou livre. Então, essa liberdade que eu tenho, eu conquistei através da fé no Senhor Jesus. Eu era problemático, eu era uma pessoa, como se diz, por causa do defeito na mão, eu tinha os meus complexos de inferioridade
Edir Macedo confessa que prefere trabalhar com os excluídos. Crianças e jovens portadores da síndrome de Down são atendidos na Sociedade Pestalozzi, mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus. No interior da Bahia, a Fazenda Canaã presta assistência a crianças carentes com a proposta de promover a educação e combater a desnutrição infantil. Atualmente, 540 crianças de 3 a 10 anos recebem assistência médica e odontológica, além de esporte e lazer. Essa é uma obra social, uma obra de caridade que as pessoas deviam ver. Inclusive, já foram lá, parece que o pessoal da Globo foi lá para conferir, para falar mal, para criticar. Eu fiquei sabendo disso. E quando voltou, eles ficaram calados. Olha, não tem nada para dizer, nada não. Ficaram com vergonha e acharam uma coisa sumidade. E eu desafio qualquer pessoa, o Ministério Público ou desafio quem quer que seja para ir lá e conferir o que está sendo feito, que deveria ir fazer. Se quiser ir, nós colocamos o avião, se o Ministério Público quiser, nós colocamos o avião à disposição para ele lá, para ver o que está sendo feito. Aos 64 anos, o bispo faz planos para o futuro, planos nada modestos. Eu quero alcançar os países muçulmanos, eu quero chegar até os países árabes. E eu sei que é uma guerra danada, mas... Por que o senhor tem esse desejo? Porque eu sei que eles estão sofrendo. Eu sei que eles são aflitos, eu sei que eles são desesperados, como eu fui. Eu sei que eles precisam, tanto quanto eu precisei. Então, Jesus não veio só para o Ocidente, ele veio para o Oriente, ele veio para todos. O tempo do bispo acabou. Outros compromissos o aguardam. O homem que falou por 2 horas, sem receios, sem medir palavras. O mesmo homem que fez revelações surpreendentes, sem se preocupar com a reação da justiça, dos inimigos e da imprensa, agora sim se despede com as palavras que repete sempre, que já se tornaram sua marca registrada. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Deus abençoe você. Minha visão sobre o Templo de Salomão, um lugar aonde vidas chegarão destruídas e sairão restauradas pelo poder de Deus. Vamos ver o que a nossa presidente fala sobre isso. É uma casa de oração, é uma casa de paz, é uma casa de harmonia. Então, ela tem uma importância muito grande para o Brasil, no sentido de ela simbolizar valores. Dilma Rousseff, presidente da República. A verdade é que se formos olhar para a igreja com um olhar de crítica, nós sempre vamos achar um pretexto para criticar. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela prega salvação. Mas Deus é muito mais do que salvação. A Igreja Universal, ela prega prosperidade. Mas Deus é muito mais do que prosperidade. Outras igrejas pregam cura, libertação, entre outros milagres. Mas sabemos que Deus é muito mais do que tudo isso. Deus não se limita a uma só igreja. Tem muitas pessoas sem visão que olham para o Templo de Salomão e só vê os quase 700 milhões de reais que foram gastos naquela obra. Mas se pelo menos uma alma for salva naquele templo, os quase 700 milhões de reais vai ficar tão insignificante, porque para Deus, o que é 700 milhões de reais diante de uma alma? Uma coisa todos nós temos que fazer, nós temos que respeitar um ao outro. E antes de apontarmos o dedo para o nosso irmão, temos que analisar primeiro a nossa vida, pois todos nós somos seres humanos. Boa noite.